Vamos adiante então, ver as principais características das ondas, tá? Então, comprimento de onda, a gente pode medir comprimentos de onda a partir de duas cristas consecutivas ou de dois vales consecutivos, ou cortando a onda ao meio, como essa linha azul aqui está indicando, como dois pulsos consecutivos de uma onda periódica, né? Então a gente tem ali um pulso para cima, que vai até uma crista, e um pulso para baixo, que vai até um vale e volta. Pegando esses dois pulsos completos, a gente tem exatamente aqui um comprimento de onda. Essa diferença de temperatura pode acabar atrapalhando a verificação? Assim, ó, pode acabar, tá? Se for uma extremidade da pessoa, pode acabar mostrando uma temperatura abaixo da real. Tá? É a única coisa que pode acontecer. Laser para fazer você esquecer o que comeu no dia anterior. Bolit. Demais. Se a gente tiver na prova, pessoal, um comprimento de onda aqui para determinar comprimentos de ondas estacionárias, as ondas estacionárias são aquelas que formam esse padrão aqui de nós e ventres. Tá? Então a gente tem ventre e tem nó. O ventre é onde a gente tem maior amplitude de vibração, que é uma região que tem interferência construtiva, e o nó é um ponto ali de interferência destrutiva. E quando essa configuração se confirma no espaço, a gente vai ter aqui um padrão de modos de vibração aqui, tá? Que vai formar esses gomos aqui com esses ventres e com esses nós. E um comprimento de onda, ele é igual a duas vezes a distância entre dois nós. Ou seja, um comprimento de onda ele vai ser sempre aqui a distância entre três nós, né? Se a gente pegar um nó, outro e outro, a gente vai ter um comprimento de onda. Ou, se você quiser organizar essa informação aí, ela é bem importante, um comprimento de onda é igual a duas vezes a distância entre os dois nós. Tá? Então, o comprimento de onda ele é representado por essa letrinha aí, o lambda, vocês já devem estar acostumados. Então, comprimento de onda ele é igual a duas vezes a distância entre dois nós. Então, a gente sabe aqui média distância entre dois nós e multiplica por 2. Aí a gente vai ter o comprimento de onda. Beleza? Aqui, então, ó, se tiver esse padrão de ondas estacionárias aqui com 3 desses gominhos aqui, né? Se tiver 3 desses aqui, o comprimento de onda é igual a 2 desses pedaços, tá? Se tiver mais, o comprimento de onda sempre vai ser associado a 2 desses pedaços. É o dobro da distância entre dois nós. E se a gente tiver somente dois nós, formando aqui um padrão com um ventre e dois nós, um comprimento de onda vai ser o dobro desse tamanho. Então aqui a onda está mostrando só metade da onda, né? Aqui a gente tem vibrante aqui nesse primeiro modo de vibração, que é chamado de modo fundamental. Esse primeiro modo de vibração, o modo fundamental, ele tem um comprimento de onda associado, que é duas vezes a distância entre dois nós. Tá? Então aqui tem um nó, aqui tem outro nó, e isso aqui é duas vezes a distância entre os dois nós. Tá? Comprimento de onda é igual a 2 de nós. Beleza? Tá aí, certo? Está mostrando só metade da onda, mas ele é o dobro dessa distância. Amplitude. Amplitude a gente tem que lembrar, pessoal, que é a medida do máximo afastamento em relação à linha de equilíbrio, ou né, o meio ali da onda. Então, quando uma onda ali transversal passa para o meio, ele vai afastar, vai fazer vibrar, né, afastar do ponto de relaxamento, vai afastar para um lado e vai afastar para o outro. O quanto afasta para um lado ou quanto afasta para o outro, isso é amplitude. As outras grandezas que a gente precisa também retomar aqui é período e frequência. E a gente sabe que período e frequência, um é exatamente o inverso do outro. Porque enquanto o período, ele vai dizer qual é o tempo, quantos segundos leva, né, para uma vibração completa acontecer. Então o período é o tempo de uma oscilação completa, ou o período é o tempo que leva para uma fonte produzir um comprimento de onda completo, fazendo uma oscilação completa. Tá? Isso é período. A frequência é o contrário, é o inverso disso. A frequência vai dizer a quantidade de vibrações completas que estão acontecendo durante um determinado tempo. Então o período é quanto tempo leva uma vibração completa. E a frequência é quantas vibrações completas acontecem em um período de tempo, ou em um segundo. Se for em segundo, a unidade vai ser Hertz. Hertz significa vibrações por segundo. Certo? A Maria Paula fez uma pergunta ali interessante. O comprimento das ondas será metade de lambda? Não, não. O lambda é o comprimento de onda. E nesse caso aqui, ó, na verdade, em todos os casos de ondas estacionárias, o comprimento de onda vai ser sempre o dobro da distância entre dois nós de vibração. Então, se a gente tem aqui, ó, aqui tem um nó, aqui tem outro nó, o comprimento de onda vai ser o dobro desse valor. Ó, o comprimento de onda vai ser sempre o dobro da distância entre dois nós. A distância entre os nós é essa daqui. E sempre em um comprimento de onda vai entrar duas dessas distâncias, tá? Que é a distância entre dois nós. Beleza? Essa é a relação. Ok. Então, amplitude, período e frequência. E velocidade de propagação. A velocidade de propagação ela pode ser determinada pela razão distância-tempo, né? Então se a gente sabe a distância percorrida por uma onda num determinado tempo, a gente já sabe a velocidade de propagação. E se for para uma onda periódica, a gente também pode calcular a velocidade de propagação dividindo o comprimento de onda pelo período. Porque a distância percorrida por uma onda no tempo de um período é exatamente o próprio comprimento da onda. Então isso aqui encaixa como distância-tempo para uma onda periódica, o comprimento dela pelo período. E a relação final é a seguinte, é essa daqui, né? A velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Essa é a equação que mais, eu acho que mais cai no Enem. Todo ano tem pelo menos uma questão que vai cobrar essa equação aqui. Ela é muito importante, tá? Mas vocês com certeza já conhecem, já viram essa equação. Então ela é bastante importante para você deixar anotado. É importante também a gente lembrar que a fonte de ondas, ela é que determina a frequência de vibração e o período de vibração. E também a amplitude inicial da onda. O meio de propagação
vai definir o quão rápido uma onda percorre ou anda dentro dele, né? Se propaga dentro dele. Então a velocidade de propagação está associada ao meio. Para mudar a velocidade de propagação de uma onda, ela precisa trocar de meio. E a troca de meio é um fenômeno físico ondulatório que se chama refração. O comprimento de onda ele não é determinado diretamente por nenhum nem outro, porque enquanto nós temos a velocidade definida pelo meio e a frequência definida pela fonte, ó, f de frequência, f de fonte, frequência determinada pela fonte, velocidade determinada pelo meio, o comprimento de onda ele vai ficar nesse sanduíche matemático aqui respeitando essa relação. O comprimento de onda multiplicado pela frequência vai ser sempre igual ao valor da velocidade de propagação. Essa é a relação matemática entre essas três grandezas ondulatórias aqui, que são as três principais. Beleza? Então tá aqui o nosso resuminho, velocidade dependendo do meio, a frequência dependendo da fonte, o comprimento de onda, quando mudar a frequência da fonte ou quando mudar a velocidade, o comprimento de onda vai ter que se adequar ali, vai mudar também. Certo? Beleza, então a gente já pode ir para exercícios. Olha aí, um do Enem de 2015. Acompanhe aí comigo. A radiação ultravioleta é dividida de acordo com três faixas de frequência, o VA, o VB e o VC, conforme a figura. Então aqui está uma sequência de frequências, o VA, o VB e o VC, e pelo que a gente observou lá no espectro eletromagnético, depois do ultravioleta aumentando a frequência, vai vir os raios X. E antes do ultravioleta A, vem o visível, a luz visível. Certo? A luz visível. Beleza, continuamos aqui. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa do ultravioleta B, que é nessa região, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação ultravioleta de 5 filtros solares. E está aqui, ó. Aqui está um gráfico mostrando a absorbância ou absortância de cada filtro solar por comprimento de onda. Então, olha só, aqui a gente tem as faixas do ultravioleta em frequências, e aqui no gráfico a gente tem valores de comprimentos de onda. E cada uma dessas linhas aqui, dessas curvas, é relacionada a um filtro solar. Então aqui tem um detalhe, né? A gente precisa ver aqui qual é a faixa do ultravioleta B, para a gente poder saber qual é o filtro solar que tem maior absorção, né, que tem uma curva, né, mais alta nessa região. Então a gente sabe que o ultravioleta B está aqui no meio, ou seja, ele deve ser uma dessas duas aqui, o gráfico 4 ou o gráfico 2. Porque esse bem da ponta ele deve ser ultravioleta A ou ultravioleta C, e aqueles outros dois que estão bem na outra ponta deve ser um ultravioleta A ou ultravioleta C, né, depende de qual que está aqui. Beleza, a gente não precisa saber isso agora, mas já tem uma ideia que tipo, tem que ser um desses aqui do meio, tá? Porque o ultravioleta B ele é uma faixa mais central.